Olá, mulheres positivas! Hoje eu tenho duas personagens mais que inspiradoras para te ajudar a chegar na sua melhor versão. No primeiro bloco eu recebo a cônsul adjunta da Itália, uma mulher forte que não teve medo de arriscar e que fez a sua carreira fora do seu próprio país. No segundo bloco eu recebo a Raquel Polito, uma best-seller e mestre em oratória, para te ensinar a se comunicar melhor dentro e fora da sua casa e ajudar você a perder o medo de falar em público. Vem comigo, vamos começar com a Lívia Satulo. Lívia, obrigada pela sua presença, grazie mille, sono contentissima che sei qui con noi. Obrigada a você, obrigada pelo convite, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui hoje nesse programa com você e com todas as mulheres que vão assistir. Lívia, o prazer é todo meu e eu estava te falando fora do ar o quanto me dá orgulho ver uma mulher como você em um cargo como esse, porque eu sei que são pouquíssimas mulheres que conseguem chegar onde você chegou. E nessa conversa aqui com você eu quero falar um pouco sobre o sonho dos brasileiros em morar na Itália, sobre o tema do passaporte italiano, mas eu quero começar falando sobre a sua carreira. Como é que foi que você tomou essa decisão, que você teve coragem de ir para outro país? Você optou por se tornar uma diplomata, que é uma profissão que tem muito mais homens do que mulheres. Conta pra gente. Bom, temos muito para falar hoje juntas. É verdade, justamente isso, você já falou, a carreira diplomática é ainda uma carreira muito masculina. Na Itália, mas também no resto do mundo. Nós somos somente os 30% mulheres, tem por volta de 70% de diplomatas na Itália que são homens. Então, claramente, escolher de fazer essa carreira por uma mulher é algo de muito especial. É uma carreira especial, porque claramente não ajuda as mulheres que querem ter uma família. Família, é claro. É bastante difícil. Nós mudamos de país a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos, a gente vai representar o Estado italiano num país diferente. E esse é um desafio em termos de vida familiar. É um desafio muito maior pelas mulheres que pelos homens. Eu, na verdade, tive sempre essa ideia de poder representar meu próprio país no exterior. Eu acho que se tornar diplomata é quase uma missão, não é um trabalho como outros, porque você realmente está representando o seu próprio país. E esse é um sonho que eu tinha, eu tive desde pequena. A vida inteira. Então, quando você era criança, você já sabia que você queria ser diplomata? Então, eu sabia que queria, de alguma forma, servir meu país. Depois, como eu ia servir meu país, ainda não sabia. Como eu também gostava muito de as relações internacionais, então, de descobrir os países diferentes, as culturas diferentes. Depois, combinei as duas coisas, servir meu país e servir esse país no exterior. Então, a ideia de se tornar diplomata surgiu normalmente. Eu nem sabia naquela época que era um trabalho considerado mais masculino, mas deu certo. Deu certo porque eu acho que realmente é preciso sonhar e se esforçar para realizar seus sonhos. Então, eu agora estou aqui no Brasil há 4 anos e fico super feliz de poder representar a Itália nesse país tão lindo e tão especial. E você estava me contando fora do ar que muitas vezes você está em reuniões onde você é a única mulher, sempre. É verdade, infelizmente ainda é verdade. Muitas reuniões, eu falei, tem claramente o ambiente diplomático, mas em geral, quando você fala de política, mundo empresarial, no mundo empresarial, você sabe, ainda não tem uma grande representação de mulheres. Então, acontece muitas vezes que no final sou uma das poucas mulheres na mesa. E é um desafio ainda maior, porque claramente nós estamos num ambiente que é mais masculino. Então, é mais importante representar as mulheres nesse contexto. Mas, no final das contas, eu sempre me dei muito bem, então tudo está certo. E que mensagem que você deixaria para as meninas que estão te ouvindo, te assistindo e querem se tornar diplomatas? Tem esse sonho de seguir a sua carreira? Então, eu quero que cada uma de nós deve ter coragem. Tem algumas coisas, eu falo como diplomata, mas tem muitos trabalhos que são considerados talvez mais masculinos que femininos, que desafiam muito as mulheres, o estilo de vida, a ideia de ter uma família,
de ter um relacionamento estável. Mas eu acho que as meninas devem ter coragem. O mundo mudou muito, muito nos últimos anos, as coisas mudaram muito. Também na minha carreira está crescendo o número de mulheres que integram uma carreira diplomática. E então a mensagem principal é nunca ter medo de tentar, de arriscar, porque se você realmente quer atingir um objetivo, você pode. Então, com certeza, devem ter coragem. Maravilhosa. E eu quero falar um pouco também com você sobre esse sonho que muitas mulheres têm em morar fora do Brasil, né? Muitas mulheres que são consumidoras do aplicativo do Mulheres Positivas, que assistem o nosso programa, sonham em mudar de país. E nós sabemos que os brasileiros são loucos pela Itália. Agora me explica, por que tem tanto italiano em São Paulo? Porque é uma história longa, 150 anos. A gente celebra esse ano 150 anos da imigração italiana no Brasil. É uma data realmente especial para nós, como instituições italianas. E o que aconteceu é história. Tiveram milhões de italianos que chegaram no final do 1800, começo do 1900, para procurar um futuro melhor, para procurar a riqueza, porque naquela época na Itália, sobretudo no norte da Itália, tinha muita pobreza. Tinha duas rotas principais de migração, uma saindo de Gênova, e quem saía de Gênova chegava em Santos, no Brasil. E depois todos esses migrantes eram espalhados no interior de São Paulo e foram realmente milhões chegando em São Paulo, na hospedaria dos imigrantes, aqui agora é o Arsenal da Esperança, outro lugar que hoje acolhe moradores de rua e que naquela época acolheu realmente milhões de italianos. E esses italianos se integraram super bem e de alguma forma se tornaram, eu falaria, um motor do desenvolvimento do estado de São Paulo. Este ano nós celebramos 150 anos desde a primeira migração italiana no Brasil. E são quantos italianos hoje só em São Paulo? Ótima pergunta. Então, se você falar cidade de São Paulo, nós temos por volta uma estimativa de 5 milhões de descendentes italianos. No estado de São Paulo, 20 milhões de descendentes. Meu Deus. E nós temos 360 mil brasileiros que já obtiveram a cidadania, reconheceram a cidadania italiana. Então, eles são realmente cidadãos italianos. 360 mil, só para te falar de números, Fabi, isso dá a 7ª cidade da Itália. Meu Deus. Nós passamos Florença em termos de população de italianos residentes. Podemos falar que hoje São Paulo é a 7ª cidade da Itália. E em termos de descendentes, se tornaria a primeira cidade italiana do mundo. Não, porque, Lívia, eu tenho passaporte italiano há muitos anos. E as pessoas me perguntam direto como é que você conseguiu, é muito difícil. Então, a resposta é muito difícil porque tem muita gente. Tem muita gente. Para nós, claramente, é um orgulho. Eu já te comentei, é uma história de amizade, de intercâmbios. Realmente, a história da Itália, a história de São Paulo se cruzaram 150 anos atrás e isso continua hoje em dia. Mas é claro que os números são enormes. Só para dar alguns números, justamente, a Itália tem 58 milhões de pessoas, de habitantes. Certo. Então, quando você imagina que aqui temos 20 milhões de descendentes, dá mais que um terço da Itália. Meu Deus. Então, claramente, nós temos números enormes e isso claramente torna tudo mais demorado. Claro, imagino. Então, as pessoas estão o tempo inteiro querendo o passaporte, mas, na verdade, acho que vale lembrar as pessoas que para você viajar, para você passar um tempo na Itália, você não precisa do passaporte, né? Isso é verdade, claramente os brasileiros não precisam de visto para entrar na Itália e para ficar até 90 dias. Então, como turista, você não precisa de visto, pode viajar livremente para a Itália até 90 dias. Então para as mulheres que estão nos ouvindo e nos assistindo, que querem ir para a Itália, passar um período lá, tentar a vida lá, 3 meses, não vai ter nenhum tipo de problema. Não, nenhum problema. 3 meses você pode ficar livre de ir para a Itália, conhecer a Itália, porque justamente você falou de morar num outro país, mas a primeira pergunta antes de escolher de mudar num outro país é: você conhece aquele país? Para entender se você realmente vai se acostumar, você deve conhecer um país. Então, é importante conhecer os hábitos, a cultura.
entender se é o país onde você realmente quer viver, onde você vai se dar bem. Eu acho que existe um pouco desse estigma, né, das pessoas acreditarem, sonharem com uma realidade que às vezes não conhecem, né? Meu sonho é morar na Itália, meu sonho é morar na Europa, mas nunca foi, não sabe como é o dia a dia lá, né? Exatamente, você tem razão. E é importante conhecer o dia a dia, porque você pode gostar, mas pode também não gostar. Então, a primeira coisa é se aproximar de um país. Isso não tem nada a ver com cidadania, com ser cidadão, mas é realmente conhecer aquele país, se aproximar da cultura, dos hábitos e entender se é o país certo para você. Às vezes tem também surpresas. Eu cheguei aqui sem conhecer nada do Brasil e me apaixonei, realmente. Adora. É. Adoro. Não, mas às vezes eu fico com a sensação que algumas pessoas querem mudar de país, mas no final das contas o problema está com você. Às vezes existe uma fuga interna, às vezes das pessoas, eu quero mudar de vida, quero mudar de país, quero mudar de trabalho, mas se você não está bem com você mesma, não vai ser o país que você vai se mudar ou morar que vai fazer a diferença, né? Concordo totalmente, concordo totalmente. Você, antes de tudo, tem que realmente entender você, o que você quer fazer na vida, qual é o objetivo da sua vida e depois seguir em frente. Me conta um pouco sobre os projetos do consulado, eu sei que tem alguns super interessantes, conta pra gente. Então, muito obrigada pela pergunta, Fabi. Além de fazer, claramente, oferecer, proporcionar serviços consulares, nossa missão principal é justamente promover a Itália. Então, promover principalmente a cultura, não somente a cultura, mas o estilo de vida italiano. E recentemente a gente acaba, na verdade, de encerrar um projeto que se chama A Caminho do Interior, que é um dos nossos projetos principais de promoção da cultura italiana. Nós levamos cultura italiana no interior de São Paulo, justamente porque esses 20 milhões de descendentes são espalhados no estado inteiro, não é só a cidade de São Paulo. Deste ano, nós fomos em 18 cidades do interior de São Paulo e proporcionamos, a maioria das vezes, ópera italiana. Este ano foi Suor Angélica. Imagina que tivemos 18 mil pessoas que participaram desse projeto, que assistiram a essa ópera. E cada ano nós tentamos de proporcionar eventos diferentes, seja de cultura contemporânea ou de cultura mais clássica, como pode ser a ópera. Mas algum que vai ter em breve, que quem está ouvindo e assistindo pode participar, pode se inscrever? Então, como no âmbito desse projeto, não, porque justamente encerramos, mas tem outras propostas interessantes. Em outubro, nós teremos uma exposição sobre o café em Santos. Então, as pessoas que estão assistindo, que moram em Santos, saibam que a partir do 1º de outubro terá uma exposição sobre o café. O café que é esse elemento que junta, que une Itália e Brasil. E depois, no final do mês de outubro, cada ano, nós organizamos a Semana da Cozinha Italiana. Então, esse é realmente um evento que vocês não podem perder. Imperdível esse. E alguma dica para alguma mulher que está vivendo uma situação morando em outro país, porque o nosso programa ele é também transmitido fora do Brasil, e que está, às vezes, passando por uma situação difícil, não está conseguindo compreender a cultura, alguma dica de algo que você fez que te ajudou para você ter essa estadia aí tão boa, porque você adorou o Brasil, você conseguiu viver bem, você se estabilizou bem? Conta um pouco. Então, eu quero que, primeiramente, você deve se abrir à cultura do país onde você está morando. Não adianta muito tentar continuando a ter os próprios hábitos. Você deve entender o país onde você está morando e querer realmente conhecê-lo. Para mim foi assim no Brasil, eu totalmente me abri à cultura brasileira e, em geral, se aproximar de uma cultura estrangeira depois te deixa mais à vontade, porque você começa a entender alguns hábitos que podem parecer diferentes, mas é só uma questão realmente de compreensão da diversidade. Então, realmente, meu conselho, minha dica é de se abrir ao que é diferente, de acolher essa diversidade e se aproximar das culturas diferentes. Uma última consideração de uma italiana que mora no Brasil e quer deixar sua mensagem aqui. Então, vocês... agora achei. Vocês têm um país lindo. Eu realmente falo muitas vezes para os brasileiros que vocês têm que apreciar o vosso país. Como estrangeira, posso falar que é um país incrível.
É um país incrível em termos de cultura, em termos de natureza, em termos de população. Eu adoro os brasileiros. E eu realmente espero que os brasileiros possam se sentir sempre mais orgulhosos de ser brasileiros. Maravilhosa você, Lívia. Obrigada pela sua presença. Um prazer enorme te receber aqui. Quando você voltar para o Brasil, estaremos de portas abertas para te receber de novo. Eu espero voltar muito cedo. Obrigada, Fabi. E a gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas, que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher, que passa por situações de violência. O caminho é longo, mas a equidade de gênero é possível e não pode mais esperar. Baixe o app Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E agora, no segundo bloco, que responsabilidade! Eu recebo uma mestra em oratória e best-seller. Ela, sem dúvidas, vai te ensinar a se comunicar melhor dentro e fora de casa. Raquel Polito, obrigada pela sua presença. É um prazer enorme estar aqui com você, ajudando as pessoas a melhorar um pouquinho essa aflição tão grande de falar em público. Não, Kel, aflição total. Eu abri uma caixinha no Instagram do Mulheres Positivas perguntando para as pessoas o medo que elas têm em falar. O que eu recebi de mensagem, então, quer dizer, é uma dor que realmente pavimenta nossas vidas hoje. Eu trabalho com comunicação há quase 30 anos e o que eu sinto é que as pessoas estão se preparando cada vez mais novas, isso é bom, porque elas não estão esperando tão tarde, mas elas estão com mais coragem de falar que elas têm medo. Antes elas tinham e ficavam quietas. Elas tinham medo, mas elas se escondiam e aí é muito pior. Porque a adrenalina fica mais alta, você fica cada vez com mais medo e na hora de você fazer qualquer apresentação, participar de uma reunião, até falar em casa, você se desestabiliza muito mais fácil. Então vamos lá, que eu tenho várias perguntas. Número 1, aprender a falar é um dom? Você precisa nascer com esse dom ou você treina e melhora? Não é dom de jeito nenhum, as pessoas acham que não é possível aprender. Ou você nasce sabendo... Maior mentira. Eu sou o exemplo vivo disso, porque eu venho de uma família que é referência em oratória, então sempre carreguei o peso. Ah, você é filha do Polito, então você fala muito bem, já é um problemão. Pressão. E eu tive paralisia facial com 15 anos. Imagina uma adolescente com isso, eu me tornei uma pessoa muito tímida. Eu não queria fazer nenhum curso novo, eu não queria ir a nenhum evento social. Eu não queria conhecer ninguém, eu não saía mais de casa, porque isso me trouxe um problema muito grande. Eu fiquei 6 meses com metade do rosto paralisado. Para mim, isso foi o fim. E eu precisei estudar muito para perder o medo de gente, para perder o medo de falar, para perder o medo de me comunicar. E eu costumo falar que hoje eu faço amizade até com o batente da porta. Se o batente da porta não quiser fazer amizade comigo, eu faço com o tronco da árvore, mas com alguém eu faço. Então o ponto é, não existe dom, não existe talento, existe treino. Treino. Foco. Foco. Você precisa aprender as técnicas e depois treinar muito. É técnica aliado ao treino. Não tem nada melhor do que isso. Treinar, treinar, treinar. Alguma técnica para não ficar muito nervosa, porque várias das mensagens que eu recebi foram, eu subo no palco ou então eu começo a falar em uma reunião e eu fico muito nervosa. Como administrar? Treino. O melhor de tudo é treino. A maior parte das pessoas que eu treino, quanto mais nervosas elas são, mais elas fogem do treino. Eu coloco em treinamento, aí mando preparar uma apresentação e eu falo, agora treina. Ela fala, estou treinando mentalmente. Não existe. Treino mental não existe, não funciona para nada. Você precisa treinar, verbalizar. Quanto mais você verbaliza, mais fácil fica
a descarga de adrenalina fica menor e aí você vai se sentindo menos desconfortável, não é mais confortável, é menos desconfortável. Aí você fala, mas eu vou treinar a reunião, não tem como treinar a reunião. Verbaliza, pega o seu par, chega e fala, Mai, olha, hoje antes da reunião a gente não pode deixar de tocar nesse ponto. Se tocarem nesse que a gente não quer que fale, vamos dar um jeito de sair assim dessa conversa. Só o fato de verbalizar, quando as pessoas falam para você o que você está apresentando, você já se sente mais segura. Kel, então quem não tem poder aquisitivo para contratar uma mestra como você e quer melhorar dentro de casa? Treinar na frente do espelho? Na frente do espelho, não. Você fica desconfortável. Você vai treinar na frente do espelho, você vai querer arrumar o cabelo, achar que você não está bonita, achar que não está legal. Não, treina sozinha. Quando você tiver oportunidade, grava. Todo mundo tem um celular e tem uma câmera. 98% da população brasileira tem celular, segundo os últimos dados. Grava depois que você treinou umas 3 vezes, porque gravar na primeira também não vai ficar legal. E aí depois você vai assistindo e vai corrigindo. Antes disso, estuda. Compra um livro, não tem dinheiro para comprar um livro? Compra no sebo. No sebo você compra o livro por R$1, R$2, resolve o problema. Estuda as técnicas e aí depois treina bastante. Outra dúvida que apareceu. Medo, insegurança de falar nas redes sociais. Medo de ficar muito engessada. Eu, por exemplo, não gosto de falar no story. Eu só falo porque eles me obrigam. Mas por mim eu não falaria nunca. Não gosto, me sinto patética, ridícula, fazendo assim com a câmera. Tem coisa mais ridícula, mas faz parte, né, dos negócios hoje. Faz parte, e é claro que quanto mais velha, menos você vai sentir a vontade de falar no story. Os mais jovens se sentem mais confortáveis, mas a melhor dica para você gravar um story é pega o seu celular e finge que do lado de lá tem um amigo seu. Finge que você está conversando com um amigo. Começou a dar muita diquinha, fazendo aquela postura bonitinha. Hoje eu vou dar uma dica para você. Não. Não, tá errado. Eu estava pensando aqui hoje, quando eu estava andando, numa dica super legal para passar para vocês. Legal já é uma gíria mais nossa, da nossa idade, mas... Eles não usam isso. Não, não. Uma mais jovem. Mas estava pensando numa dica para passar para vocês. Pronto. Toda vez que você estiver falando em público, em casa, numa reunião, na rede social, para e faz essa pergunta para você. Se eu estivesse em casa com um amigo, tomando um suco, num restaurante, num bar, eu estaria falando assim? Não. Se a resposta for não, você está fazendo errado. Entendi. Se você falar, eu estou falando do mesmo jeito, você está indo pelo caminho certo. Então falar com naturalidade. Com naturalidade. Da mesma maneira que você conversa, é claro que você vai adaptar o ambiente, cuidado com a linguagem, mas tem que ser natural. Conversa. Bom, em Mulheres Positivas eu quero dividir aqui com vocês que a Raquel ela foi minha orientadora na faculdade, então há 20 anos eu conheço a Raquel e ela também me dá algumas aulas particulares. E eu lembro que quando eu comecei tendo aula com a Raquel, eu me incomodava profundamente essa história de né, não tem algo que me tira do sério, é quem fala né ou e preenche silêncio com é. E o que foi que a Raquel me disse? Muito melhor você colocar pausas do que você colocar o é. Me conta um pouco sobre isso. A pausa, ela é super importante na comunicação quando ela é bem feita, quando ela é bem utilizada. Normalmente a pessoa que fala é uma pessoa que tem uma comunicação mais devagar e tem o pensamento mais rápido, ela se incomoda com esse silêncio e ela quer ficar preenchendo o silêncio. A comunicação, ela funciona bem quando você faz a pausa no final do pensamento e dá tempo do outro refletir sobre aquilo que você está falando. Exatamente o que eu fiz agora. Dá tempo do outro refletir sobre aquilo que você está falando, pus um ponto final ali e fiz uma pausa. Eu não vou atropelando, dá tempo de refletir sobre aquilo que você está falando e já junto uma outra frase, vou juntando outra frase e outra frase. A pausa funciona assim. Agora, aquela pessoa que tem um pensamento todo cortadinho e vai fazendo uma pausa no meio da frase, aí ela tem problema de pensamento, ela precisa organizar as ideias para falar frases completas, senão fica feio demais também. Pausa no meio da frase não funciona do mesmo jeito que o ruído não funciona bem. Ruído, é o preenchedor de silêncio.
Como me irrita isso, profundamente. Não fica bonito. Eu odeio. Olha o livro dela aqui, maravilhosa. 11 livros você já escreveu? 11 livros. Esse Best-seller, é conta o mais desse. recente, Passo a Passo para Falar Bem em Público. Ele já foi lançado, já entrou na lista dos mais vendidos. Eu adoro escrever, esse eu escrevi com o meu pai, já escrevi 6 com ele. A gente gosta muito de produzir numa linguagem gostosa, porque se você lê e não se interessa por aquilo que você está lendo, não adianta nada. Então, a gente conversa no livro da mesma maneira que a gente ensina a ser natural. Agora você tem aqui um capítulo aqui que diz como falar com jovens. Mas eu quero falar aqui com você sobre como falar com homens. Porque você me disse, fora do ar, que existem estudos que provam que a comunicação para homens e mulheres é completamente diferente. Me explica o porquê e por que é importante que a gente tenha consciência disso. Segundo estudos, a mulher fala 3 vezes mais a quantidade de palavras que o homem fala por dia. Ou seja, a gente fala muito. E o homem fica cansado de ouvir a gente falar. A gente precisa saber disso, porque os problemas de relacionamento, muitos problemas de relacionamento acontecem por causa disso. A mulher tem muita palavra ainda para gastar quando ela chega em casa, e o homem chegou em casa, ele já gastou tudo. E aí a mulher chega e fala, você não me escuta, você não conversa, você não responde, não é o que a maioria das mulheres respondem? Você não me ouve, elas reclamam. Por quê? Porque o homem já gastou o estoque dele. Não ouve mesmo, ele está cansado, ele fala, tá bom. Mas nem ouviu. Vamos, nem prestou atenção. Por que é importante a gente saber disso? Para, na hora de cobrar o outro, saber que não é só responsabilidade dele, é responsabilidade nossa também. E na hora que você for falar com o outro, você saber que se você estiver falando com uma mulher, ela vai te ouvir muito. Se você estiver falando com um homem, você precisa adaptar a sua comunicação. Ser mais direta. Ser mais direta. E essa é uma característica também. O homem, ele é mais objetivo, ele é mais direto, ele é menos emocional e ele não depende tanto do retorno. Ele não precisa tanto da comunicação visual, ele não precisa tanto desse concordar que você está fazendo para mim. Se ele tem certeza daquilo que você está falando, ele não está nem aí para aquilo que você pensa ou não. A mulher não. Ela é mais emocional, ela precisa do suporte, ela precisa ser mais explicativa. Tem essas diferenças. Por isso que, se eu souber como é a característica da comunicação de cada um, eu vou ter mais sucesso na minha comunicação. Se nós pegarmos as grandes líderes femininas brasileiras, nós vamos perceber que o estilo de comunicação delas é mais voltado para o homem. Por quê? Elas estão mais acostumadas a lidar com uma diretoria masculina, mais reuniões com homens, elas aprenderam a adaptar a comunicação delas nessa maneira. Mas isso que você está me dizendo me lembra também uma sensação que eu fico quando as pessoas me mandam um áudio longo, porque o nome do meu WhatsApp é não me mandem áudios com mais de 20 segundos. E as pessoas mandam. Então, acho que isso se aplica a homens ou a mulheres, mas também para as mulheres que querem se dar bem e conseguiu, sim, tanto dentro de casa quanto fora. Saiba com quem que você está falando. Se você vai mandar uma mensagem para uma pessoa que o título é não ouço áudios de mais de 20 segundos, não manda um áudio de 5. É super importante isso. Nós temos que entender que o mundo pede objetividade. Não é objetividade chata. É a objetividade de você ir direto ao ponto. A gente até estava falando sobre isso esses dias. Existe uma pesquisa super recente, Universidade de Maryland, que diz que quando você começa uma reunião e vai direto ao ponto, sem fazer uma conquista do ouvinte. Conquista do ouvinte é diferente de quebra-gelo. Quebra-gelo não serve para nada, tá? Conquista do ouvinte é você mostrar benefício. O que ela vai ganhar participando da sua reunião? Você mostrar que você se preocupa sinceramente com ela. Se você não fizer isso, você tem 30% menos de chance de fechar um negócio. Se você vai direto no número. Mas não vai ficar contando piada no começo da reunião, ficar contando história que não tem nada a ver com aquilo que você está falando. Você está realmente perdendo tempo. Então, é objetividade com carinho. Últimas considerações para quem está te ouvindo, te assistindo e quer falar melhor. Primeiro, comunicação é importante para todo mundo.
Não é só para quem trabalha, não é só para quem faz reunião. Comunicação é importante para todo mundo. Se você quer ser mais feliz, você precisa falar bem. Se você quer ter sucesso em casa, se você quer ter bons relacionamentos, se você quer ter amizades duradouras, você precisa saber se comunicar, saber ouvir, saber responder. Você precisa saber de comunicação. Estude, treine, leia. Para quem fala bem, precisa saber ler, não pode ter preguiça. É como estudar, como treinar um esporte, como estudar, ir para a escola. Tudo depende de esforço, mas se você tiver vontade, você vai conseguir. Essa sua conclusão me lembra uma frase que diz que não importa a mensagem que você estava tentando passar, o que importa é como a pessoa recebeu. Então, o mais importante é você ter uma comunicação precisa para que a mensagem real que você está querendo passar seja a que chegou no seu ouvinte. Não é o que eu quis falar, mas o que você entendeu. E é importante saber isso e perguntar para a pessoa, você está me entendendo, mas o que é que você está entendendo? Adorei isso. Vocês entenderam, então, o que a Raquel Polito falou aqui? Ficou claro para vocês? Obrigada, maravilhosa. Sempre você é incrível. Um prazer enorme estar com você. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana. Até lá!